Olá, pessoal, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês nessa terça-feira muito especial, muito bacana, tá certo? E nós estamos aqui lançando a terça máxima. E aí eu sei que eu estou falando com professores, eu sei que eu estou falando com estudantes de licenciatura, e eu sei que eu estou falando com pessoas comuns também, que vieram aqui prestigiar o nosso trabalho. E desde já, aquele muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui conosco. Porque este momento está sendo um sonho realizado, viu? E aí, essa reunião maravilhosa, eu tenho certeza de que são pessoas que estão sedentas por saberes sobre educação, para melhorar a sua prática pedagógica na sala de aula, porque todos os dias nós aprendemos alguma coisa nova, não é verdade? E vocês, por estarem aqui, já fazem a diferença nas suas escolas, já fazem a diferença na vida dos seus estudantes e já fazem a diferença na sua própria vida. Isso aqui é muito bacana, porque todos os dias nós estamos em construção, todos os dias nós subimos mais um degrau. Estou assim um pouco nervosa por este momento fantástico. Eu vou colocar aqui também a live no meu celular. Você já pode chamar aí outros colegas, outras pessoas para virem participar conosco desse momento maravilhoso. Que gracinha, bacana, que legal, Carla Georgia, que já está aqui conosco, a guia, que legal, que bacana ter vocês aqui conosco, Carlos também está aqui com a gente. Que bacana, gente. Pode dar um oi aqui, que aí a gente vai falando o nome de vocês também, tá? E pode já passar o link para outras pessoas participarem com a gente. Por quê? Porque esse momento aqui, gente, esse espaço da terça máxima é um espaço que é feito não só por mim, não só pela máxima, é um espaço feito por nós todos. Porque aqui neste lugar você vai somar conosco com as suas ideias, com as suas sugestões, você vai somar conosco com as suas perspectivas de educação, com as suas indagações, e é isso que vai fazer pulsar, é isso que vai fazer a roda girar aqui na nossa terça máxima. Que a nossa terça-feira seja uma terça-feira especial, que seja uma terça-feira descontraída. Ah, detalhe, pegue aí o seu café, pegue a sua água, pegue, sei lá, a sua cervejinha, pegue seu vinho, pegue a sua bebida preferida e deixe aí no seu canto, tá bom? Porque esse momento aqui é para isso mesmo. É um momento descontraído, é um momento de bate-papo sobre educação, tá? Olhar a educação com qualidade, gente. Olhar em busca de aprendizagens significativas. Para isso, é preciso nós estarmos cheios. Não tem como eu falar daquilo que eu não acredito. Não tem como eu buscar algo que eu não tenho. Como que eu vou distribuir isso? Então, quanto mais nós nos enchemos, quanto mais nós buscamos saber, entender sobre as tendências pedagógicas, sobre novas perspectivas de aprendizagem, sobre novos fazeres que contemple didáticas de excelência, melhor será a nossa prática na nossa sala de aula, tá? Então, chama mais gente para embarcar conosco nessa viagem. E hoje, que alegria, nós temos aqui a oportunidade ótima, maravilhosa, de estar aqui com essa lindona, que é a nossa amiga Meire, né? Especialista, não vou chamar de Meire, viu, gente? Vou chamar de Meirilande Cardoso. Observação. Guardem esse nome. Meirilande Cardoso. A gente ainda vai ouvir muito esse nome aí nos quatro cantos desse país e acredito que para além das fronteiras do Brasil, viu, pessoal? Nossa, então, que responsabilidade. Mas vocês sabem quem já está aqui, que é amigo de Meire, que ela é uma pessoa maravilhosa mesmo, né? E a Meire está aqui hoje para falar conosco sobre educação continuada, formação continuada, né? Formação de professores, formação continuada. Né, amiga? Seja bem-vinda. Nervosa, né? A gente fica nervosa nesse momento. Nada. Nem estamos tremendo, né, amiga? Nem estamos tremendo. Mas vamos lá, então. É para eu falar de quê? Para eu me apresentar? Não, para você saudar. Boa noite, colegas que estão aqui presentes. A gente fica realmente muito feliz de termos esse momento, esse espaço para dialogarmos, trocarmos saberes, trocarmos experiências da nossa prática pedagógica e, em especial, conversarmos sobre formação continuada. A formação que tem um espaço tão amplo dentro das nossas escolas, dentro da nossa casa, dentro da nossa constituição como profissional. Como profissional docente, a gente sabe que a gente nunca para de estudar, né, amiga? Isso aí, mas calma.
Calma, que é só um aperitivo, gente. Ela já está indo direto ao ponto. Relaxa, que a gente ainda tem um tempo aqui de caminhada. Vocês já pegaram aí o cafezinho, o seu vinho, a sua água, a sua bebida predileta? Coloca aqui pra gente no chat. Boa noite, Cláudia, André, Mariana Almada. Boa noite. Teve mais uma outra pessoa que entrou aqui. Professora Karine, Franciele. Que bom ter você aqui, professora Edilma. Alegria ter vocês com a gente aqui, pessoal. Nossa, muito bom mesmo. E justamente para pensarmos sobre essa questão da formação continuada, sobre a importância dessa formação, gente. Quem já atua no magistério, é para você que a gente está falando, e também nós estamos falando para aquele e aquela pessoa que está ali na formação de base, que está na licenciatura ainda. Sabe por que eu estou na licenciatura? Eu não tenho que fazer cursos de formação continuada? Vamos pensar um pouquinho sobre isso se você está na formação. Porque eu tenho certeza que seu objetivo é chegar no mercado de trabalho, passar no concurso, numa seleção da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal ou de outro estado, ou trabalhar em outro universo aí, em outras escolas particulares, enfim, tem um amplo mercado aí para qualquer pessoa que esteja se organizando, que esteja firme, que tenha um currículo vasto. Então, quanto mais experiência você tiver, com certeza melhor vai ser o seu currículo, melhor vai ser o seu espaço de trabalho, melhores vão ser as suas ações. De fato, é isso que eu quero dizer. Gente, olha que legal. Aqui na nossa cidade do Gama, nós temos aí a Máxima Centro de Estudos. E hoje a gente lançando aqui a terça máxima, esse momento de bate-papo, você vai ter direito à certificação, tá, pessoal? Desse momento aqui com a gente. E a gente vai fazer o sorteio de um exemplar desse aqui, ó. Vocês estão vendo direitinho? Olha só que bacana esse livro, gente. Ele tá todo marcado assim. Quem me conhece sabe que quando eu gosto da coisa, eu marco mesmo, tá? Porque tem que ficar... sempre quando a gente quer algo, você já vai direto na página e sabe o que tá. Esse livro, ele é da Anita Vickery, A Aprendizagem Ativa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Você quer quebrar paradigmas, você quer romper barreiras, você quer olhar, se respirar e falar, caramba, como é que eu ainda não li sobre isso? E eu tenho certeza que várias coisas que estão ali você também já leu. E você pode romper muitos caminhos através de leituras excelentes, tá? Que isso aí também faz parte da sua formação continuada, que são a leitura dos livros. Então, quem foi que se interessou, quem já conhece esse exemplar, coloca aí pra gente saber. Opa, isso aí. Alguém que já conhece o livro da Anita Vickery, se já leu algum artigo. Ela é fantástica, gente. Ela realmente é maravilhosa. E como hoje nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa também, que é a nossa Meirilande Cardoso, mais conhecida como Meire. Amei. Vou apresentar para vocês, gente, o currículo dela, né? Então, vamos lá. Meirilande de Souza Cardoso. Ela atua como professora regente na Secretaria de Estado de Educação aqui do Distrito Federal. Atuou nos últimos 2 anos na Subsecretaria de Formação dos Profissionais de Educação, aqui do Distrito Federal também, a EAP, como formadora de professores dos anos iniciais da rede pública aqui do DF e possui graduação em História pela União Pioneira de Integração Social, especialização em Gestão Escolar pela Universidade de Brasília e Linguística Aplicada na Educação Básica. Possui ampla experiência em educação, atuando como docente dos anos iniciais, formação continuada e na gestão escolar. Atuou em programas de formação continuada de professores no âmbito aqui do Distrito Federal, como o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que programa maravilhoso, PENAIC, Ciência em Foco, Se Liga e o Acelera. Ela também participa do grupo de pesquisa GPESP, lá da UNB, da Universidade de Brasília, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa Profissão Docente, Formação, Saberes e Práticas. E suas áreas de interesse são alfabetização e letramento, ensino de língua materna, análise do discurso do ensino fundamental. E aí eu digo para vocês, será que o nome da Meirilande Cardoso vai ou não vai ficar marcado aí na história da educação desse Brasil, gente?
Deus me livre, mas quem me dera. Vai sim, eu sei que vai. Então, vamos lá. Para a gente já começar aqui o nosso esquenta hoje, olha só que bacana. Tem uma perguntinha aqui que ela não quer calar, gente. A formação teórica e prática do professor poderá contribuir para melhorar a qualidade do ensino, visto que as transformações sociais é que irão gerar essas mudanças no ensino? O que vocês acham disso, gente? Essas transformações, elas geram mudança no ensino? Sim. Calma aí, vamos ver aqui. Aí vou olhar também, gente. Pode olhar. Arlete, Adriana, um abraço, gente. Eliana Nepomuceno. Olha, a Rosângela disse que eu quero. E aí, o que vocês acham? Com certeza, né? Isso aí, Carla. Com certeza. Eu também acredito que sim. E você, Meire, o que você tem para dizer para a gente? Olha. Em relação à pergunta bem direta, e eu acho que ela merece uma resposta tão direta quanto. Com certeza, né, Milka? Com certeza. Por quê? Como a Milka bem disse, bem no início da live, quando a gente pensa na formação continuada, ela não é apenas para o professor, para aquele professor que já exerce, né, a sua profissionalidade docente. Mas é em especial, a gente precisa também pensar nos estudantes de licenciatura, nos estudantes de pedagogia, das áreas comuns, das áreas específicas. Então, quando a gente pensa em formação continuada e pensa nessa prática do professor, com certeza ela está atrelada a uma teoria. O professor por si só, aquele profissional que já exerce, né, o magistério, ele já está ali dentro de um contexto de área específica, esse professor, ele já é por si só um intelectual de saber. E por ser um intelectual de saber, ele precisa sim de um vasto conhecimento teórico aliado a uma prática pedagógica que seja para a aquisição de conhecimento do seu estudante. Resumindo, que tenha foco na aprendizagem. Então, quando a gente pensa na aprendizagem do estudante, a gente não pode parar de pensar na transformação social, porque a aprendizagem também está atrelada a uma mudança de postura, mudança de paradigma, mudança de pensamento. E aí é interessante, Meire, que quando a gente fala sobre isso, é importante nós acessarmos aqui a situação de cada sujeito desse processo. Sim. E esse sujeito que eu estou falando agora não é o estudante, não é a comunidade, não são os outros atores, mas o professor e aquele que está no seu princípio, na gênese ali, na licenciatura, estudando para chegar a esse espaço de trabalho que é o chão da sala de aula. E para isso, de fato, ele precisa se munir de todos os recursos possíveis através da formação continuada. Sim, o professor Antônio Nova, né, ele sempre fala, o professor, ele é atrelado à renovação. Não existe professor sem pensarmos na renovação. E por quê? Porque o nosso estudante, ele muda. Se pensarmos lá na década de 70, de 80, de 90, nós tínhamos um padrão de professor. Nós éramos ensinados, estudávamos e tinha um padrão de professor. Mas, com certeza, esse professor, ele precisa ir se renovando, se atualizando, se modificando, porque o estudante faz isso. A gente até pode brincar, amiga, que a escola não muda, que o prédio não muda, mas as pessoas que estão ali dentro, elas mudam. E o estudante, ele é o que mais se transforma. Então, por isso o professor também precisa se transformar. Por isso o professor também precisa ampliar o seu olhar, ressignificar a sua prática pedagógica, porque o nosso estudante, ele nos pede isso. Ele nos pede essa renovação. Então, pensar numa formação continuada é pensar primeiro nesse primeiro pilar, que é a minha formação pessoal. Aquilo que ali, digamos que na licenciatura, eu já comecei a estudar. Aquela teoria que eu vou ver. Quando eu saio da licenciatura, que eu chego ali na escola, que eu chego no chão da sala de aula, eu preciso transformar toda aquela teoria em prática pedagógica. Eu não vou conseguir fazer isso se eu não tiver a abertura, o olhar amplo para dizer, bom, agora tudo aquilo que eu vi que era uma teoria, eu preciso transformar
em uma prática. Então, a primeira formação, a gente fala que é essa inicial, que a licenciatura está me dando ali enquanto estudante. Depois eu venho para uma segunda formação, que é a formação profissional, que é o chão da escola que vai me dar, que é a troca com o meu parceiro, que é a troca com o meu colega, que é a troca com o meu pai, no espaço da coordenação pedagógica, no espaço dos cursos, das palestras, hoje das lives, pensando nesse momento que nós estamos vivendo. Então, todos esses espaços, eles contribuem para uma formação profissional. E essa fala, gente, ela é bastante atual. Mas antes de dar continuidade, eu vou pedir para vocês marcarem aí, aperta esse coraçãozinho aí bastante, tá bom? Aperta muito esse coraçãozinho aí para subir essa live. Vocês podem também pegar o link aqui e mandar para os seus amigos. Quem entrou agora, faça isso para a gente ter mais pessoas aqui participando com a gente, refletindo sobre esse tema de educação continuada, que é de tão rico, tão nobre para a nossa categoria, tá? Nós, professores, nós futuros professores. E é interessante que hoje nós temos o estudante, que é um sujeito do século XXI, nós temos a indústria, que é a indústria 4.0, e nós temos essa educação que é 4.0 também, gente. Nós precisamos abraçar essa educação para trazer essa transformação, essa renovação no espaço. Muitas vezes, nós ficamos assim preocupados e escutamos muito nos nossos espaços, com os nossos pares, que o estudante ele não quer, que ele não está aprendendo nada, que ele está desmotivado. Mas vamos pensar um pouquinho, qual que é o motivo dessa desmotivação? Como é que eu tenho lidado, como é que eu tenho tratado esse espaço de sala de aula? Como é que eu tenho buscado esse protagonismo no estudante, nesse aprendizado, nessa sala de aula, como a Meire falou, nesse prédio que não muda? Mas as pessoas mudam, as ações mudam e a forma de aprender e a forma de ensinar muda também. E aí, Meire, partindo daquilo que você falou, é interessante, eu tenho aqui uma citação de colaborando com Saraiva, e Silva e Rosa vai dizer o seguinte, que o trabalho do professor, principalmente dos anos iniciais, ele é atravessado e constituído pelo que ele realiza. E aí passa por transformações constantes. E conforme são transformadas e alteradas as políticas educacionais e os documentos oficiais que orientam também o nosso currículo e a organização escolar. A forma que a Meire, tá, gente? Eu não falei, mas ela tem 23 anos de Secretaria de Educação, tá certo, né? E tem mais alguns anos também em instituição particular. Ou seja, ela tem uma caminhada bem longa dentro da educação, junto ali com os estudantes, mas ela pode dizer para a gente que aquele estudante do primeiro ano que ela pegou, no primeiro ano de serviço, é totalmente diferente a forma que ela atua com o estudante que ela tem hoje ali na escola que ela atua nos anos iniciais. Pegando bem o que você está falando, amigo, a gente tem um estudioso de formação docente, que é o Tardif, que ele fala que o professor, a nossa competência prática, ela está voltada justamente para isso. A nossa competência prática está voltada para adaptar-se às mudanças que nós vivemos dentro da nossa sociedade. Cada vez que a sociedade muda, muda o estudante. Quando você traz, Milka, a questão dos nossos documentos, e são muito importantes a gente falar desse embasamento teórico, a gente vai sempre olhar e pensar o que o meu documento traz. Por isso que é importante conhecer o que nós chamamos dos marcos legais, os documentos legais que nós temos hoje, que são vigentes para as políticas públicas em educação. O que desse documento eu consigo levar para a minha sala de aula? Qual crítica que eu posso fazer em relação a esse documento? Até onde ele é aplicável ou ele não é aplicável? Porém, eu só consigo fazer isso na perspectiva da formação. Primeiro, eu preciso conhecer. Eu costumo brincar muito quando estou em formação com os colegas, com os professores, que o achismo ele não nos leva a realmente a uma aprendizagem que seja prática e que seja eficiente. Por quê? Quando eu me coloco apenas como um observador da educação, eu tenho um comportamento que é o de reproduzir. Eu sou apenas não, mas eu acabo me tornando esse reprodutor das atividades da Folha,
reprodutor de alguns métodos, reprodutor de algumas práticas pedagógicas. Eu vi as pessoas fazendo e eu vou reproduzir. Quando eu penso no contexto desse professor que tem uma competência cognitiva, que tem uma competência profissional para alfabetizar, por exemplo, é um professor que precisa, então, estudar. Nós nunca deixamos de estudar, né? O professor Nova fala isso. O professor ele é um eterno pesquisador, porque dentro da pesquisa ele muda o jeito de ensinar. E muda o jeito de ensinar para quê? Para que seu aluno melhor aprenda. Então, cada vez que eu faço esse movimento, e é interessante porque eu penso muito sobre isso hoje, estando em sala novamente. Eu tenho uma turma de terceiro ano com 26 crianças. Então, o meu movimento ele precisa ser necessariamente qual? Eu estudo, eu ensino, eu percebo a aprendizagem do meu estudante. A partir da minha percepção do que ele aprendeu, eu preciso fazer todo esse caminho de novo. De estudar, ensinar, aprender, ver o que o meu estudante aprendeu e voltar de novo. Aí sim a gente tem um trabalho muito pautado no que Paulo Freire fala, da ação, reflexão, ação. Então, quando eu penso em formação continuada, eu não posso pensá-la fora do contexto dos pares, fora do dinamismo, da dinâmica da escola, da dinâmica dos meus parceiros, da dinâmica com o grupo com quem eu dialogo, que nem sempre são os mesmos professores da minha escola. E eu quero trazer aqui nisso. Uma fala da professora Fernanda Lima, que bacana tê-la aqui conosco. Beijo, viu? Fernanda. E que colabora aqui bastante com essa nossa discussão. Ela diz o seguinte, que é preciso intencionalidade nas ações pedagógicas. Sim. Não podemos usar a pedagogia do instinto. Sim. Olha só, gente, que riqueza essa fala. Como traz colaboração para a gente nesse momento. Né? Sim, porque quando a gente pensa nesse locus, nesse chão, a gente costuma dizer muito, o chão da sala de aula, o chão da sala de aula. Mas e a intencionalidade para esse chão dessa sala de aula? Porque é aquilo que nós estávamos comentando, e Fernanda disse muito bem. Quando eu não tenho uma intenção, quando eu não tenho um olhar, uma folha é uma folha. Eu posso levar um pingo, um desenho de um pontinho, é só uma folha, um ponto. Mas dependendo da minha intenção, aquilo depois vai virar uma casa, aquilo vai virar um ponto final, aquilo já é um pingo por uma letra. Ao mesmo tempo que sem uma intencionalidade que seja alicerçada, com vistas para a aprendizagem do estudante, eu posso levar um data show, digitar continhas, e ali não teve nenhum ganho no sentido da inovação que eu pensei que poderia levar para o meu estudante. Por isso que a intencionalidade pedagógica, ela é um olhar para o meu planejamento, para as atividades que eu vou executar, a forma que eu vou executar e, acima de tudo, para a minha própria avaliação, a avaliação do meu trabalho. Dentro da intencionalidade pedagógica, eu me avalio a todo tempo. Se aquela atividade foi proveitosa, se não foi proveitosa, se eu alcancei estudantes, se eu não alcancei, se eu posso mudar, se eu não posso mudar. A intencionalidade pedagógica tem essa vista. E o que é interessante, quando nós temos certeza ali da nossa intencionalidade pedagógica, e nós percebemos, fazemos a nossa avaliação ali sobre o que o estudante aprendeu ou que ele ainda falta aprender, quais as estratégias a partir dessas intencionalidades são possíveis a gente utilizar para modificar essa situação. Aí a Luana diz aqui pra gente, da Facitec, que bacana, Luana, ter você aqui com a gente, viu? Gratidão. Ela disse o seguinte, que tudo que a gente está falando é verdade, que hoje em sala de aula nós temos que ter esse embasamento para aplicar melhor as metodologias adequadas às necessidades dos estudantes. É justamente por isso nós estamos aqui buscando essa formação continuada de excelência, essa formação de base de excelência, para que nós consigamos acessar esse estudante, tá? Porque nós ministramos as nossas aulas e a partir dela os nossos estudantes eles vão passar ali por vários processos, inclusive processo de metacognição, e ele vai adquirir o próprio conhecimento. A gente não vai colocar o conhecimento dentro da cabeça dele ou empurrar a goela abaixo, digamos assim. E aí é interessante que Gatti, ela diz o seguinte pra gente, que os conhecimentos que os professores têm acesso, gente, na formação continuada, olha só, isso aqui como é interessante, como é importante. Eles são incorporados em função dos processos complexos
que a gente passa durante esse momento, porque são quebras. Sim. São coisas que, puxa, eu já faço, mas eu não olhava com esse olhar. Puxa, eu fazia isso, mas eu não aplicava dessa maneira. Eu aplicava assim, mas eu não dava feedback para o meu estudante. E aí ela fala o seguinte, que esses processos complexos que nós passamos não são apenas complexos cognitivos, mas são processos socioafetivos, são processos culturais também. E aí a gente busca, mais uma vez, na nossa base ali, Vygotsky, porque nós somos sujeitos sócio-histórico-culturais, nós somos sujeitos portadores de sonhos, de necessidades, de desejos, de anseios. A gente quer progredir. Quem é que quer parar e ver o seu aluno ali estagnado, seu estudante estagnado? Não, a gente quer que eles sempre avancem nesse processo de aprendizagem. E o que vai nos ajudar? A formação continuada, a formação em serviço. Sim, com certeza. E é interessante quando você traz, Milka, a questão de Vygotsky, porque a gente sabe que... Aí eu vou trazer um pouco de Bakhtin, né, na perspectiva da análise do discurso, que eu amo, que ele fala assim, que essa formação que nós passamos numa perspectiva de formação humana, né, numa perspectiva de formação que é social, que é o sujeito que nós vamos transformando a partir do conhecimento dos saberes, Bakhtin, ele fala que então a nossa interação, ela cai um pouco dessa questão da interação apenas verbal, o diálogo pelo diálogo, mas se dá numa perspectiva do diálogo com o outro, o discurso com o outro, o perceber a fala do meu estudante, aquilo que o meu estudante, que é uma criança que está ali no primeiro ano, mas que construções ele já traz. E aí casa muito com o que você traz em relação ao protagonismo estudantil. Perceber a fala de um estudante do primeiro ano, como que ele chega no primeiro dia de aula, quando ele já está ali, digamos, no meado do segundo bimestre, com certeza você percebe um ganho muito grande no discurso dessa criança. Mas no discurso dessa criança, sim, porque ele começa a dialogar com os pares de outra maneira, se eu municiar esses estudantes desse diálogo, dessa ação transformadora. Então, eu vejo às vezes as colegas muito apreensivas e falando assim, mas eu preciso entender de psicogênese para alfabetizar? Bom, se eu entender, é um bom caminho. Mas se eu nunca li nada sobre a psicogênese, eu consigo alfabetizar uma criança? Consigo. Eu consigo alfabetizar a criança. Se eu também pensar quais métodos eu vou usar, qual linha de pesquisa eu vou usar, qual estratégia eu vou propor, eu consigo, sem nunca ter lido a Emília Ferreira. O que eu não consigo alfabetizar? A partir de um olhar que é só para o meu eu professor. A partir de um olhar que eu dou vistas só para as atividades que eu aplico e eu não tenho um momento, por exemplo, de feedback com aquilo que o meu estudante está produzindo. A produção do meu estudante fala muito do meu trabalho. E aí, que eu não estou culpando nenhum professor de nenhum fracasso escolar, não. Mas eu estou dizendo que, ao ensinar, eu estou fazendo um movimento que é de avaliação do meu trabalho. Porque o meu estudante, ele vai ter um leque de possibilidades de aprendizagem se eu, professor, me colocar como intelectual da minha área e também municiar ele com um leque de possibilidades de saberes. Um leque de possibilidades de competências a serem adquiridas. E como você falou, nem sempre não podemos nos basear só nas competências cognitivas. Nós precisamos também olhar para esse estudante como um sujeito histórico, crítico, um sujeito histórico, cultural. Quando a gente casa essas duas linhas, que o nosso currículo aqui da Secretaria de Educação Federal contempla, então eu estou falando de uma pessoa que vai saber falar, ouvir, escrever e produzir. E ele vai ter uma leitura de mundo muito diferente de só do Ivo, Viu, a Uva. Quando a gente trabalha dentro da perspectiva do letramento, quando a gente trabalha dentro da perspectiva da ludicidade, aí junto integrado com a alfabetização. E é interessante, gente, que nós procuramos sempre melhorar. Vou trazer aqui a questão da mulher, né? Vocês viram que no post meu cabelo tá loiro. Até disse que eu ia comentar isso aqui e o pessoal começou a rir. Carlos, dá uma olhadinha no zap que eu te mandei uma mensagem, por favor. E aí, gente, é interessante que eu já usei o cabelo Rastafari. Na época lá do PNAE, que se tiver alguém que foi meu cursista que vai lembrar
que eu usava um aplique, o cabelo bem comprido, o liso ondulado. E aí eu decidi trocar o cabelo, né? Colocar o meu cabelo do jeito que ele é mesmo, cacheado, ao natural. Sofri um pouco ali nesse processo, porque esse processo de modificação, gente, de construção, de saber, ele é doloroso. Ele não é um processo fácil. E eu estou trazendo, assim, um exemplo corriqueiro, né? Falando do cabelo. E hoje eu estou com o cabelo aqui roxo. Quem sabe amanhã eu coloco ele rosa, quem sabe amanhã eu coloco ele loiro, azul. Não sei, mas a minha intenção é melhorar. Só que eu fui melhorar o cabelo no escuro, como a Ana falou aqui, que dentro do conhecimento, do espaço pedagógico, não há espaço para... Deixa eu achar aqui rapidinho. Deixa eu ver, a Ana colocou aí... E na formação, eu não achei aqui não, mas eu me lembro mais ou menos o que ela disse. Que no espaço de formação, de construção de conhecimento, praticamente não há espaço para o achismo. Não dá para você fazer tateando no escuro. Eu fui procurar pessoas que sabiam, que explicavam como é que eu tinha que cuidar do meu cabelo ali para ele ficar cacheadinho, qual tipo de creme, a forma de lavar, a forma de cuidar, de colocar uma touquinha de seda nele para ele ficar cacheadinho e os cachos durarem mais tempo. O day after, quem tem cabelo cacheado aí sabe muito bem o que eu estou falando. E aí é verdade, né? Aí eu consigo alcançar o objetivo que eu almejo. E assim, gente, é muito parecido com a nossa formação, a formação continuada. Eu tenho que buscar, eu tenho que procurar entender, eu tenho que quebrar aquilo que eu já acredito. Ou melhorar o que eu já acredito. Ressignificar aquilo que eu acredito. Por quê? Porque as concepções pedagógicas, o nosso profissional, ele não consegue ficar a par do nosso pessoal. A nossa identidade profissional, ela está muito ligada, está muito atrelada. E o meu discurso, aquilo que eu falo, tem que estar de acordo com aquilo que eu vivo com as crianças dentro da minha sala de aula. E aí, se eu tenho uma base sólida naquilo que eu acredito, né, qual tipo de pedagogia que eu sigo, qual tipo de tendência que eu sigo, o que eu acredito... Qual é a minha concepção de aprendizagem, de avaliação, de educação, de espaço escolar, de comunicação com o estudante, de protagonismo, de afetividade no espaço escolar... Aí fica muito mais fácil eu conversar com qualquer pessoa. Porque como nós conversamos esses dias, hoje a gente tem uma situação que tem ocorrido, é que qualquer pessoa, ela pode... Vou deixar a Meire falar. Fala. Não, é porque é uma coisa, gente, que me irrita. Mas antes de eu falar da minha irritação em relação a isso, eu quero só ler aqui que a Fernanda colocou um comentário que eu achei muito interessante, que ela coloca. Você traduz bem a minha angústia em relação à obsessão que temos hoje na rede em relação à psicogênese. Ela não é fórmula, nem resolve todas as dificuldades do processo de alfabetização. É isso mesmo, Fernanda. Por quê? Eu não tenho nada contra, né, a psicogênese. Eu tenho um colega falando, bem, você não gosta? Gente, eu não gosto do que está por trás da questão da psicogênese, que é muitas vezes, só a classificação. Quando eu só classifico o meu estudante e coloco ele, eu brinco muito dentro de caixinhas, a caixinha do PS, a caixinha do PS2, a caixinha... Quando eu coloco o meu estudante nessas categorias, nessas classificações, para mim, professora Meire, não é o mais importante. O importante é o que fazer depois. O que fazer depois, para mim, é mais importante. Quais são, então, as estratégias pedagógicas que eu vou lançar mão para que aquele estudante que era PS1, ele chegue lá no alfabético, no alfabetizado. É uma linha de trabalho, né, que não é um método. A psicogênese não é método. A gente sabe que existem métodos e existem pesquisas e existem linhas teóricas. A psicogênese é uma pesquisa e é muito importante para a gente entender o processo do meu estudante, como ele pensa ao ato de escrever. Mas a partir do momento que esse estudante está alfabetizado, eu preciso, então, ampliar o meu olhar. Então, eu vou entender como que ortograficamente esse estudante pensa, como que ele produz, como que ele pega aquela palavra simples e coloca no contexto de um texto, no contexto
primeiro de uma frase, depois de um texto, como que ele coloca isso no contexto da vida social dele, porque aí eu vou para a prática social, que é o letramento. Então, eu entendo que a psicogênese, ela é importante, mas ela não é o mais importante. Existem eixos dentro da nossa língua que também precisam ser trabalhados, da mesma forma que a matemática. Isso. Às vezes, na matemática, eu fico tão preocupada em um menino saber somar, subtrair, só nas operações, e eu não entendo como que ele constrói um número. O meu estudante, às vezes, não percebe. Ele não sabe como fazer a resolução de uma situação, problema. Porque são também blocos que precisam ser trabalhados. Então, a nossa alfabetização não deve estar atrelada somente à questão da psicogênese. Aí eu vou voltar no que você falou. Em relação a todo mundo falar de educação, eu acho interessante. Eu não acho ruim, não. Porém, eu faço sempre uma leitura muito crítica de quem falou, baseado em que discurso, qual a experiência que essa pessoa, esse profissional que escreveu, tem de educação. Porque hoje nós vivemos, aliás, há muitos anos nós vivemos que o economista escreve sobre educação, o dentista escreve sobre educação, o advogado escreve sobre educação. Não significa que eles não podem escrever, eles podem. Mas nós também podemos e devemos fazer uma leitura desses textos, desses artigos e fazer, quem sabe, uma crítica. Não é bem assim. Vamos analisar, é dessa forma que acontece nessa escola, não é dessa forma que acontece na escola, porque nós estamos ali dentro, nós estamos inseridos no contexto da escola. Então, a gente sabe se de fato algumas práticas que são escritas em determinadas revistas, em determinados artigos, se de fato elas têm fundamento, se elas estão bem fundamentadas. Hoje a gente escuta muito e vê muitos textos e artigos que dizem que a nossa categoria é a única categoria que não trabalhou durante a pandemia, que não trabalha. Então, quando eu leio esse tipo de coisa, eu penso, com quem que esse profissional está dialogando? Quais as práticas que ele de fato está vendo? Porque uma pessoa que estuda um pouco mais sobre educação, com certeza vai combater essa fala de que professor e professora, nesse momento, está aí quase 2 anos sem trabalhar. E como nós trabalhamos, né, gente? Trabalhamos quadruplicado, não vou nem dizer triplicado, não, foi quadruplicado. Nós tivemos que fazer uma formação emergencial para nós mesmos, nos formar assim, a toque de caixa, conhecer tecnologias que muitos, quiçá, tinham computador em casa, movimento de computador, não computador em casa em si, mas mexer com computador, não faziam esse tipo de atividade. E o professor, quantos professores nós tivemos que adoeceram durante esse processo, com depressão, justamente por esse motivo, já ali mesmo à porta da aposentadoria, e ter que se reinventar para ensinar os estudantes. E aí é interessante, tá fazendo sentido para você, gente, essa fala? Se tiver, aperta aí nesse coraçãozinho, mas aperta bastante nele. Envia para outras pessoas e fala que o papo lá tá bom. Olha, o papo aqui sobre educação continuada, formação continuada, tá ótimo, tá excelente. E qual que é a sua bebidinha aí do seu lado, hein? Meu é água, é café, é o que você tá tomando aí? Conta para nós também. E é interessante que quantos de nós não escutamos áudios, não recebemos nos nossos grupos da família, não recebemos no nosso grupo da escola, e vídeos de pais dizendo que quando chegar na escola, quando abrir a escola, tem um bem bacana que eu me lembro, todos os pais vão dar um abraço coletivo na escola, colocar uma foto da professora no pedestal, na sala na sala da casa, né? Na sala de estar da casa, porque, meu Deus do céu, como que ela consegue fazer esse trabalho com 26 crianças, 30 crianças, 120 estudantes aí, para quem já está ali nos anos finais, e eu aqui só com meu filho, eu estou sofrendo desse tanto. Por quê? Porque não tem essa formação, não tem essa expertise, não tem esse olhar diferenciado que nós damos a essa formação, a esse espaço, a esse ser que é o estudante que está conosco em todos os momentos. É interessante que Carla Georgia colocou uma situação aqui e Seari também colocou. Que legal ter Seari aqui com a gente. Bacana, gente. Também quem quiser seguir lá a Seari, fala sobre matemática, é um espaço muito interessante, tá? Disse o seguinte, que não há limites para o aprendizado.
Todos os dias aprendemos algo novo. E é mais que necessário isso, nós aprendemos todos os dias. E nós, professores, nós somos, como ele já falou, nós somos eternos pesquisadores. Gatti fala, Paulo Freire fala, Nova fala, Demo fala. Então, essa fala que nós trazemos não é uma fala vazia, não é uma fala nossa, mas é uma fala que nos cobre de pensadores da educação. E através da formação continuada, a gente consegue se embasar, a gente consegue ter propriedade, não só na nossa fala, mas no nosso fazer pedagógico. E aí eu quero instigar vocês agora, através da fala da Carla Georgia. Ela colocou aqui para a gente o seguinte: o processo de transformação sempre envolve saída de si e do comodismo. Verdade. E aí eu pergunto a vocês, nas nossas salas de aula, nós temos vários estudantes, e cada um desses estudantes, eles são guardiões de luz. E vocês já vão entender o que eu estou dizendo. E eles sendo os donos da luz, quer dizer, nós somos os guardiões dessa luz e nós temos a responsabilidade de fazer essa luz explodir, ficar cada vez maior. Que é o conhecimento que esse estudante adquire ao longo desses anos de escolarização. E aí é o seguinte, a gente tem o poder de querer só encher o balde, o estudante como se fosse um balde vazio, e a gente enche esse balde, ou a gente tem o poder de acender a chama desse estudante e instigá-lo a fazer com que essa chama em busca do conhecimento cresça cada vez mais. E aí, você se vê como um estudante que quer colocar o seu estudante para acender a chama nesse estudante, ou quer encher o balde dele? E você que já é professor, professora, que já está no espaço ali de sala de aula com seu estudante, você quer o quê? Só encher o balde ou acender a chama? Aí eu convido vocês a prestarem atenção nesse vídeo que nós trazemos como deleite e como instigar esse pensamento de vocês também nesse momento. Uma provocação, né, Milka? Uma provocação. Isso aí. Cada criança nasce com uma preciosa chama. Uma chama interior de vislumbramento e potencial para começar. Esta luz interior ilumina o caminho que se estende adiante, estimulando a curiosidade e mantendo a paixão viva. Mas há momentos em que esta chama é desafiada desde dentro até fora. A chama pode enfraquecer diante a pressão e pode ser afogada por insegurança. As crianças podem chegar a tropeçar, mas nunca estão perdidas. Os professores estarão protegendo estas chamas a qualquer custo, junto a uma família atenta e carinhosa. Serão os professores que permanecerão ao lado de cada criança, tanto nas alegrias como nas tristezas. Esses guardiões da chama podem ajudar e guiar, porque eles compartilham essa chama de aprendizado, que brilha intensa a partir de dentro. Esses professores conhecem o coração da criança e valorizam todo tipo de inteligência. Ajudam cada criança a escalar mais alto e mais longe ao longo do tempo, tomando posse dos desafios, aprendendo a viver e fazendo o melhor. Os professores celebram os triunfos e dão apoio nas tormentas, para manter essa chama que guia tranquila, brilhante e aquecida. Então é hora de mirar a chama neles, nestes guardiões da chama. Nós os agradecemos por sua paixão e lhes damos grande reconhecimento por seu conhecimento, investigação, ciência e arte, que lhes permitem serem guardiões da mente e do coração. Para melhorar nossas escolas, nós temos uma escolha: escutar a voz dos professores. Aquelas vozes tão diversas que protegem a chama interior de cada estudante, com o dom de saber o que é correto, para manter cada espírito brilhando forte. Então vamos escutar nossos professores, como imaginamos e modelamos escolas que mantenham todas as chamas acesas e que permita a toda criança a brilhar.
muita gente mandando coração, já tô emocionada, tô vontade de chorar. Uau, gente! Quem se emocionou aí com esse vídeo, hein? Nós que estamos voltando do recesso aí na escola pública, então deixo essa reflexão maravilhosa para vocês e o olhar, mesmo recebendo metade da sua turma presencial, metade online, e quem já está recebendo mais estudantes, a galera da escola particular também, olhe para as crianças, mas olhe para eles, não veja só uma criança, veja um guardião da luz. Veja aquele foguinho ali que resplandece a cada dia, de acordo com o oxigênio que você vai colocando ali em cima dele para ele aprender, tá? E aí, esse vídeo ele traz para a gente muitas reflexões. Como é que eu posso oferecer, como é que eu posso ajudar meu estudante a guardar isso tudo se eu não tenho... Eu não gosto de usar essa palavra, mas foi a que veio na minha mente agora. Know-how suficiente para isso? Quando eu paro e faço avaliação do meu trabalho e eu percebo que o meu estudante ele não evoluiu, isso também fala de mim. Então, o que eu preciso fazer para que ele evolua? Eu preciso estudar, eu preciso colocar essas minhas reflexões em prática e depois refletir novamente, gente. É muito importante que nós façamos isso, tá? A família é uma grande parceira nesse espaço. A gente não pode. É lógico. Mas no grande profissional, a estrela da vez, gente, é você, sou eu, somos nós. Sim. Nós somos aquele que tem o poder, nós somos aquele que tem a formação. E é por isso que a gente está aqui para falar sobre isso com vocês, para buscar cada vez mais essa formação, para buscar cada vez mais essa especialização de entrar no seu espaço de trabalho, respirar fundo e ter convicção, de ter certeza do que você está fazendo. Que você não está fazendo algo no vazio, você está fazendo algo cheio. Então você está cheio e você pode transbordar para o outro. E esse outro é o nosso estudante. Eu quero só destacar aqui, eu vi rapidamente passando, a presença da nossa Patrícia, né? Patrícia, uma grande amiga, foi nossa articuladora na EAP, foi a pessoa que nos acolheu nesse primeiro momento de formação. Eu vi Patrícia passando por aqui, um grande beijo, muita saudade de você, viu? Gente, a Renata Mendonça, ela também fez uma fala maravilhosa aqui. A Renata, ela tem estudado bastante sobre autismo. Renata, maravilha ter você aqui com a gente. Prazerzão. Gente, quem quer aprender mais, entender mais sobre esse tema também, segue a Renata aí no Insta. E ela falou sobre a importância de se investir na formação continuada. Porque... Porque ela fala que ela escreveu que nós precisamos realmente adquirir conhecimentos. Essa discussão que nós fazemos e que nós temos condições de fazer com os nossos pares, ela se dá por meio desse conhecimento. É no ato de ler, é no ato de estudar. E como você falou da Renata, eu acho importante a gente enfatizar assim, dentro da nossa profissão, a gente nunca vai saber tudo. Nós somos seres em constante processo de mudança, mas acima de tudo, como já disse Paulo Freire, nós somos inacabados. Se tem uma profissão onde seremos sempre inacabados, professor e professora, o docente. Nós somos seres inacabados. Então, podemos ir nos refinando o nosso olhar, ressignificando a nossa prática, mas a gente não precisa e não deve saber tudo. É muito perigoso, né, amigo? Quando a gente fala temeroso assim, até. Temeroso falar, eu sei tudo. Não. Eu vou pegar aqui como exemplo eu e Milka. Eu estudo mais análise do discurso, aquisição da língua escrita, letramentos, multiletramentos. É uma área que dentro da minha profissão eu gosto de estudar. A Milka é do campo da matemática. A Renata, do autismo. E aí a gente vê, nós temos colegas, e aí eu posso citar o professor Adail, que um beijo para ele, que é um estudioso da educação infantil. A nossa amiga Adriana Góes, que é uma estudiosa, né, do transtorno, ensino especial, né? Então, com isso, nós temos vários colegas que procuram, dentro da nossa profissão, uma área de conhecimento e aí ele vai se especializando. Esse é o nosso ponto. Nós temos diversos especialistas dentro da nossa área. A nossa área profissional, ela nos permite um amplo olhar para a nossa formação.
um amplo olhar para a ressignificação da nossa prática pedagógica. Isso mesmo, gente. E assim, olha como o nosso bate-papo, pelo menos para mim, né? Foi maravilhoso estar sendo até agora. E para você, como é que está sendo? Eu também estou gostando. Porque a gente só falta 10 minutinhos, pessoal, para acabar o nosso momento. Teve uma colega que pediu para mandar o link do vídeo. O link do vídeo está disponível na bio, tá bom? Aí da máxima, no nosso post da terça máxima de hoje. E aí, tá fixado, tá? E aí o seguinte, a gente tem também a nossa certificação desse momento de hoje. Nossa fala, ela foi embasada em Paulo Freire, em todos os outros que nós falamos aqui, Demo, Gatti, Tardif, Nova. Pega a revistinha aí que a gente quer. A gente quer fazer uma propaganda para vocês. Maravilhosa. Também, tem que chegar um pouquinho para frente, tá? Vou ficar bem pertinho. Ó, a gente tem essa revista aqui, ó, mais para cima. Ai, mais pra cima. Isso. Ah, tá bom. Essa revista, que é daqui de Brasília, Consenso, ela tá aí no link também da bio para você poder baixar e ler. Tem artigos fantásticos que falam sobre a importância, fala sobre a formação continuada, essa formação em serviço. E a gente tem aqui na Máxima Educação vários cursos livres, gente, de 80, de 100, de 180 horas. Então, vou falar alguns que nós já temos aqui que você pode mandar uma mensagem aqui na Máxima e perguntar e já deixar você já pronta, já inscrito nesse curso, tá? Se você se interessar. Multimodalidade na produção de textos orais escritos nos anos iniciais. Adequação curricular e avaliação. Como potencializar as habilidades dos estudantes com deficiência e transtornos do espectro autista. Altas habilidades, superdotação. Identificação e intervenção pedagógica. Aí tem atendimento educacional especializado. Coordenação pedagógica, saberes e práticas em ação, educação de jovens e adultos, um panorama geral da modalidade, educação precoce, desenvolvimento infantil, intervenção preventiva, respira, jogando e brincando com a matemática, que é comigo, língua brasileira de sinais, Libras, nível básico, metodologia da resolução de problemas. Ótimo. E os campos conceituais de Vernon, práticas de letramento para aquisição da língua materna. Sou eu. Processo de alfabetização em múltiplas linguagens, os diferentes modos de aprender. Eu também. Surdo-cegueira. Comunicação e ensino, metodologias e estratégias, tecnologias aplicadas à educação. E você já anota aí na sua agenda, a nossa próxima terça máxima será no dia 10 de agosto. Que dia, gente? 10 de agosto. E o tema será Novas tecnologias na educação com a TI Educa. Gente, vai ser tão imperdível quanto essa, tá? E agora nós vamos para o nosso sorteio, do livro que vai direto para sua casa, tá certo? Nem precisa vir por aqui, você vai receber direto na sua casa. O que você vai fazer? Você vai lá no link da bio agora, você vai responder a ficha de presença rapidinho e a gente vai gerar aqui uma numeração de quem já preencheu essa ficha, tá bom? E a partir daí, a gente faz o sorteio. Mas tem que ser muito rápido pra gente não cair aqui, pessoal. Enquanto vocês vão fazendo isso, desde já eu quero agradecer imensamente a nossa querida Meirylande Cardoso, a nossa querida Meire, tá certo? Por estar aqui conosco hoje, nos agraciando com a presença dela, com todo esse conhecimento, com todo esse saber sobre formação continuada. Quero agradecer também, gente, muito vocês. Nossa, que legal. Até o Brasil veio aqui participar com a gente também. Pessoas que nem são da educação. Nossa, eu me sinto extremamente lisonjeada, gente, com a presença de vocês aqui. Tem professor perguntando onde responde a lista. A lista? Na bio do Instagram. Na bio do Instagram, tá, gente? Tem um link, só clicar. Lá no perfil tem um link. É só clicar nele que aí ele já abre, é um formulário rapidinho, tá bom? E aí eu queria que vocês colocassem lá qual o tema que vocês gostariam que a gente conversasse aqui também, no nosso bate-papo da terça máxima, tá bom? Minhas considerações finais, antes de eu cair. Gente, eu quero assim, como consideração final, primeiro, muito obrigada pelas mensagens que vocês deixaram aqui pra gente. Eu quero agradecer a cada amigo, a cada amiga que entrou. De coração, quero agradecer aos meus colegas da escola que eu trabalho, Escola Classe 3 do Gama, que também estiveram aqui presentes. Muito obrigada por essa força. E quero deixar uma frase que eu gosto muito do Paulo Freire, que fala assim: meu discurso em favor do sonho, da utopia, da liberdade,
da democracia é o discurso de quem recusa a acomodação, não deixa morrer em si o gosto de ser gente. Então, essa frase, ela define muito bem o caminho que nós fazemos, né, Milka? Que é um caminho de continuidade da nossa formação, né? De construir e de ressignificar os nossos saberes, as nossas práticas pedagógicas, para ofertar o que melhor nós podemos para os nossos colegas, professores, para as nossas colegas professoras, mas, acima de tudo, para os nossos estudantes. Tá bom? Então, muito obrigada. Estou muito feliz por esse momento. Estou emocionada de estar aqui com vocês. E que sejamos guardiões da chama dos nossos estudantes. Verdade. Tá? E que a gente saiba lidar com as nossas tormentas através da nossa formação continuada, através dos nossos espaços de fala na coordenação coletiva. Sim. E aqui conosco. É o seu espaço de fala também, através aqui do chat. Muito obrigada mesmo. Dá para fazer aí o sorteio? Amor. Vamos lá, atenção. Da Guia, meu amor. Educação do campo. A da Guia já colocou aqui um tema. Olha, que beleza. Muito obrigada, da Guia. Muito obrigada, professora Adri. Não acredito. Depois a gente vai printar e colocar lá. Mas a ganhadora, Carla Georgia. Parabéns, Carla. Você vai entrar em contato com a Máxima, tá bom? Aqui pelo chat, pelo bate-papo depois. E aí você vai entender direitinho como é que faz para você receber seu livro, tá bom? Gente, um forte abraço, muito obrigada mesmo. E eu tenho certeza que foi um sucesso a nossa Testa Máxima. E eu te espero na próxima. Até lá! Hildo, meu amor, beijo. Vi você agora. Professora Graciele, beijo também. Vi você agora. Lilian Bonzinho, Lenice, João. Estamos aqui anotando. Vários amigos, muito obrigada. Professora Adri Soares. Sim. Kênia Carla, um abraço. Um abraço, Kênia. Adriana. A gente vai falando os nomes aqui que forem surgindo enquanto Irene. Kênia, meu amor, beijo pra você. Verusa, obrigada, Verusa. Obrigada, Valdete. Hildo, mais uma vez, meu amigo lindo, muito obrigada. A live ficará disponível também, tá? Se vocês quiserem passar o link. Franciele, obrigada, Franciele. Obrigada. Carla, eu não vi você comemorando aqui que você ganhou, tá? Muito obrigada. A Flávia. Lilian, muito obrigada. Anderlin. Autora maravilhosa que nós temos aqui. Enquanto a gente não cai, a gente vai falando. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo.